De Vossa Excelência, deputado Delato. Senhor presidente, senhores deputados, antes de iniciar esse pronunciamento, eu quero fazer aqui 2 registros. O primeiro é pedir desculpas a companheiros de 3 cidades que estavam na minha programação desse fim de semana. A Humberto, de Água Branca, onde eu almoçaria hoje. A Ana Cleide ao Tomé, ao Conegundes, ao Enéas, ao Pedrinho do Bode, ao Teodoro Sobral e vários amigos da cidade de Floriano, onde eu estaria essa noite. E aos amigos de Redenção do Gurgueia, Moacir Amorim e o doutor Macaxeira, como também ao Marcos Elba de Bom Jesus. Eram compromissos que eu tinha assumido, mas diante desta crise que o Brasil atravessa, eu fiz o cancelamento e pedi a eles que justificassem a minha ausência. Obrigado pela compreensão, mas os senhores que estão me assistindo do Piauí sabem que esse motivo é um motivo justificável porque é nobre, é um motivo de interesse do país. Segundo, eu quero agradecer ao meu companheiro de parlamento, Tadeu Alencar, que era o dono deste horário e que gentilmente me cedeu para que eu pudesse falar ao Brasil hoje. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu fico, às vezes, estarrecido com a tentativa frágil de alguns setores da oposição ao querer justificar esta crise na qual eles se meteram. Usam argumentos vencidos, remédio velho. Quando eles falam no escândalo de Furnas, que, segundo eles, aconteceu no governo Fernando Henrique, vem cá a pergunta: por que o silêncio deles em todos esses anos? Por que, quando eles assumiram o governo, não abriram um processo? Por que calaram com Furnas? Solidariedade, companheirismo, conivência. Esse é um argumento que está vencido. Era melhor que nem lembrassem mais isso. Mas eles insistem em falar em Furnas, da pasta rosa. São assuntos que o Brasil está cansado de saber. O PT assumiu o governo e usou aquela velha prática: se estou no banco dos réus, eu quero companhia. E este tem sido o comportamento do Partido dos Trabalhadores. Meu caro Tadeu, se nós tivermos a preocupação de fazer um levantamento, analisando os petistas que lutaram pela conquista do poder e que, decepcionados, deixaram o partido nas primeiras horas. Onde está Luiz Helena? Onde está o Babá? São vários os que se decepcionaram com a mudança de métodos, de hábitos do Partido dos Trabalhadores ao assumir o governo. Meu caro Augusto Carvalho, como a gente ficava com inveja quando assistia aquele discurso da moralidade única e absoluta dos integrantes do Partido dos Trabalhadores. Era de fazer inveja. Eu confesso a vocês que
que quando o PT assumiu o governo, eu digo, vai passar 100 anos, com esse discurso de moralidade, com essa prática que prometiam, não vai ter para ninguém. De Deputado repente, Heráclito Fortes. deixar uma parte a Vossa Excelência, de repente, se abraçam com mensalão. Uma criação infantil daqueles que, pela lei do menor esforço, queriam calar o Congresso. O que era o mensalão? Distribuição mensal de propina para formar uma maioria ilusória no Congresso. Deu no que deu. Deu no que deu, senhor presidente, mas eles não se emendaram. Paralelamente a isso, foram evoluindo de maneira sofisticada, substituindo autores, mas com o mesmo objetivo de saquear os cofres públicos. Com o maior prazer, deputado Augusto Carvalho. Deputado amigo Heráclito Fortes, quero parabenizá-lo por essa percussiente análise que Vossa Excelência faz sobre os descaminhos que tomou o PT. Eu estive em todas as manifestações que ocorreram aqui em Brasília, senhor presidente. Deputados que estão aqui no plenário. E confesso a Vossa Excelência que foi com desalento, com uma tristeza, que eu via, especialmente partindo da juventude presente aos milhares aqui em Brasília e no país inteiro, aquela frase entoada: o PT, fora PT, e principalmente, o vermelho jamais será a cor da nossa bandeira. O PT, pelas práticas que cometeu, destruiu a utopia, a esperança de jovens que acreditavam numa nova ética na política, em novas práticas de governança, e, no entanto, esse sonho foi desmoronado, foi esboroado em razão de tudo que está sendo revelado pela Operação Lava Jato. E a desmoralização que o PT, esquerda no poder, se pretendem, os representantes legítimos da esquerda brasileira, da América Latina, enfim, mas o exemplo que ficou, que deu para o nosso país, para a nossa juventude, para as gerações que virão depois de nós, inclusive, é esse, senhor deputado Heráclito. Infelizmente, o deputado Roberto Freire ontem fez um belo pronunciamento, desmascarando aquela pecha de golpistas que procuram pespegar em quem fala de impeachment como uma necessidade constitucional de mudança nos rumos do nosso país. E, naquela época, eles estavam brandindo as faixas, os discursos, entoando os discursos, pedindo o impeachment de Collor, depois de Fernando Henrique, depois de Itamar, antes de Fernando Henrique, de Itamar, e agora é golpe. Então, deputado, queria, para encerrar, parabenizá-lo por essa bela intervenção, por essa análise, e dizer que um novo tempo há de surgir no nosso país. Para além de Dilma, para além de PT, para além desse confronto PT, PSDB, tucanos versus vermelhos, para que essa juventude tenha, especialmente a juventude, tenha com que sonhar para um país decente, um país justo e mais igualitário. Muito obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência e fiquei muito feliz de vê-lo no plenário, porque Vossa Excelência é de Brasília e é testemunho ocular dessa luta grande, desempenhada por uma geração, em busca da redemocratização do país. Vossa Excelência, como eu, acompanhamos, passo a passo, parte preponderante dessa história. E estamos aqui para testemunhar. Meu caro deputado Augusto Carvalho, eu pergunto, qual é a autoridade moral que tem o PT de condenar escutas telefônicas e quebra de sigilo?
O PT que quebrou o sigilo de um trabalhador, o caseiro Jorge Nildo. Quem não se lembra disso, minha gente? Quebrou o sigilo de um trabalhador. Quebrou o sigilo do senador da República, Heráclito Fortes, que está aqui. Porque pelo fato do caseiro ser piauiense, chegaram à conclusão mais simples, senhor presidente. Ora, se ele é piauiense e o senador é do Piauí, logo foi ele. E aí a história foi descoberta, a verdade, criando inclusive embaraços de natureza familiar para aquele jovem. Esse é um partido que critica agora a quebra do sigilo. Mas é uma coisa interessante. Eu não sou favorável a sigilo, a quebra de sigilo. Eu tive nessa época meu sigilo quebrado, escutas telefônicas. Meu caro Tadeu, é terrível. Não desejo a ninguém passar por isso. Graças a Deus, passei incólume. E isso frustra muito esse pessoal. Mas, meu caro amigo, o PT não parou aí. Mudou de hábitos. Comprava, eu estou falando da cúpula, os frequentadores da Casa Colombo transferiram-se para o Ricardo Almeida. Os que comiam aquilo ali naquela lanchonete ali ao lado do Banco Central, meu caro Augusto, montaram através de um laranja a churrascaria Porcão. Quem não se lembra disso? Deu até um escândalo, fizeram aí uma grande festa para arrecadar fundo para o partido. É bom lembrar isso. O Hotel Torre era o endereço da cúpula do PT. Mercadante, Genuíno, Zé Disseu, todos se hospedavam lá. Foram para o hotel mais luxuoso do Brasil, ali à beira do Lago Paranoá, Blue Tree. Na época tinha outro nome, eu vou já lembrar. Cisa Park, salvo engano. Mudaram os hábitos. E ontem eu vi uma deputada que eu respeito pela inteligência dizer que estão contra o Lula porque o Lula é a senzala e a gente só pensa na Casa Grande. É um desrespeito ao Gilberto Freire, pernambucano, seu conterrâneo Gonzaga Patriota, que faz um belo trabalho sobre a integração, a civilização, a união civilizatória entre africanos e brasileiros, e criou a figura da Casa Grande e da senzala, mostrando inclusive que os patrões corriam para comer os sabores produzidos na senzala, já que as suas comidas de inspiração europeia não tinham cheiro nem sabor. Pois bem, quem abandonou a senzala foi o Lula. Saiu do conjunto habitacional da sua origem para um triplex, para um sítio em Atibaia, nunca mais voltou às suas origens. Esta crise, meu caro deputado Silas, brasileiro, foi criada pelo Partido dos Trabalhadores. E quero crer que a maior crise que esse partido está vivendo, e começou a viver agora e vai viver, também criada por eles, que foi essa ideia de jirico, de botar o Lula na Casa Civil. É a interdição da presidente Dilma. Dilma consagrou-se no Brasil como chefona, gerentona, mandona, autoritária, e agora está humilhada. Humilhada. Você abre o jornal, diz: Lula vai trazer o Meirelles para o Banco Central.
homem muito competente, mas é sabido que a Dilma não turela ele. Vai trazer o Celso Amorim, conheço muito bem, homem competentíssimo, mas a Dilma não gosta dele. Estão tomando de assalto, querem tomar de assalto o governo. E quando acabar, dizem que essa crise é criada pela oposição. Não. Esta crise foi criada pelo próprio PT. Nós não tivemos força, não temos força para indicar o Lula. Agora, não se pode negar que o objetivo é uma imunidade para um presidente, para um ex-presidente. Concede uma parte? Com o maior prazer, Vossa Excelência. Senhor presidente, é uma alegria participar deste grande expediente, encontrar aqui o nosso companheiro de partido, do PSB do Piauí, o deputado Heráclito Fortes, dizer da alegria, deputado Heráclito, de estar com Vossa Excelência aqui nessa legislatura, no momento em que o Brasil atravessa essa grave crise que preocupa a todos nós. Vossa Excelência tem sido um parlamentar pela sua experiência, pela sua vida pública de longa data, tem sido aqui um dos parlamentares com maior transitividade aqui no plenário da Câmara dos Deputados, conversando com companheiros de todos os partidos. Todos os partidos sabem da seriedade, do espírito público de Vossa Excelência e tem sido aqui um embaixador de boas causas, tem reunido em sua residência, em muitas conversas que envolvem parlamentares de muitos partidos, inclusive dos partidos da base do governo, que muitas vezes sabem da capacidade de Vossa Excelência de aglutinar, de reunir, de pensar soluções para o Brasil. Eu fico muito feliz aqui de assisti-lo, dizer da nossa alegria de contar na nossa bancada com alguém com a qualidade ética, com o seu espírito público. Por isso aqui eu, nesse momento em que a Presidente da República já não demonstra condições, aquilo que lá atrás, em 2013, o PSB, pelo seu presidente nacional, já apontava a incapacidade na gestão do país, apresentada pela então presidente reeleita naquele ano. Esses problemas se agudizaram, se aprofundaram, tivemos milhões de desempregados no país, milhares de empresas que fecharam postos de trabalho e não vimos na Presidente da República a capacidade de sentar na mesa, de pactuar uma solução para um momento de grande dificuldade. O Brasil aguarda com grande ansiedade, com grave preocupação, a sociedade está nas ruas demonstrando uma contundente desaprovação e reprovação ao governo da Presidente Dilma. Ontem instalamos a comissão do impeachment, há coisas muito graves a serem examinadas e apreciadas. O nosso partido vai participar desse processo com responsabilidade, com serenidade, sabendo que é preciso ficar devidamente configurado um eventual crime de responsabilidade praticado pela Presidente para o seu afastamento, mas isso nós vamos fazê-lo com a responsabilidade política e histórica que o PSB sempre teve e que nunca faltou, nos seus quase 70 anos de história, a contribuir com o Brasil. Por isso, parabéns a Vossa Excelência, muito obrigado pela alegria de compartilhar essa legislatura com Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. E... Senhor presidente, só para registrar... Em seguida, eu quero lembrar, meu caro deputado Tadeu, que nós estamos vivendo um momento muito grave. A economia se deteriorando. Eu vejo ali o deputado Silas Câmara, que tem uma representação fortíssima, uma digital destacada na defesa da Amazônia. Imagino o quanto ele tem sido importunado pelos empresários daquela região pedindo socorro. Eu sou do Piauí, de um estado pobre, e já não suporto mais ver os telefonemas se sucedendo. Eu imagino quem representa aqui Pernambuco, São Paulo, com parques industriais razoáveis, grandes, o que não estão sofrendo nesse momento. Portanto, essa crise econômica, só está faltando o PT botar a culpa em nós aqui desta casa. Com muito prazer. Eu queria só registrar nos anais dessa casa, da Câmara dos Deputados, o meu reconhecimento
e a minha alegria de poder compartilhar com o deputado Heráclito Fortes, da bancada do PSB nessa casa, e ressaltar o grande espírito público, a sua história e o seu conteúdo, que tem nos trazido sempre com muita competência, com muita eficiência, a preocupação da retomada do Brasil com o seu desenvolvimento econômico. Eu não tenho dúvidas que o Piauí está em festa, muito alegre por ter nessa casa um dos representantes não só dos mais queridos, mas também um dos mais prestigiados e ilustres deputados dessa casa, deputado Heráclito Fortes. A presidente Dilma disse com todas as letras na campanha de 2014 que para ganhar uma eleição a gente faz o diabo. Acontece que o diabo saiu da garrafa. O cão saiu da garrafa, como se diz. E ela está pagando o preço das suas próprias artes. Senhor presidente, nós vivemos aí 13 anos de clube de falsa felicidade, de promessas. Nós fomos iludidos, meu caro Danilo, pela Transnordestina. Na campanha de 2006, pegaram aquele trenzinho e andaram 2 quilômetros do interior do Ceará, em Russas. Em 2010, andaram novamente. 2014, novamente. E até agora, nada. Investiu-se em infraestrutura perto de zero, só falácia. E ficou se dando, foi benefício para as multinacionais do setor automobilístico, redução de IPI, cujo escândalo está aí à morte. Permite a Deputado Cida Câmara, com o maior prazer. Senhor deputado, senhor presidente, quero registrar a alegria de poder contemplar o deputado Heráclito Fortes, meu companheiro, meu amigo, de muitos anos nessa casa, e que faz, sem dúvida nenhuma, um belíssimo pronunciamento e uma análise da situação econômica e política e social do Brasil nesse momento. Vossa Excelência, que orgulha com toda certeza o povo do Piauí, orgulha também essa casa pela sua capacidade de análise nesse momento dessa situação econômica do país, mas acima de tudo, do compromisso que Vossa Excelência tem com o povo brasileiro e com o povo do seu Estado. Deus abençoe o Piauí e abençoe também Vossa Excelência, que continue sempre nessa casa em defesa do povo e dos mais humildes, principalmente do povo do Piauí. Agradeço a Vossa Excelência, nobre deputado. Mas, senhores deputados, povo brasileiro, nós temos que ter uma solução rápida para esta crise. Esta crise está invadindo o bolso do assalariado, o bolso do povo. Eu vi um dos espetáculos mais bonitos que poderia ter assistido aqui em Brasília essa semana. Eu saía da Câmara com destino à minha residência, 8h30 da noite. E vi, meu caro presidente, Vossa Excelência, que é de Brasília, deve se orgulhar disso, presidente Exaltir. A juventude, parando aqui na esplanada dos ministérios, com seus carros em qualquer circunstância, uns deixando até no meio da rua, de bermuda à vontade, de havaiana, correndo com bandeiras, com faixas, na direção do Planalto, do Palácio do Planalto, para dizer e para dar um basta. Todos com fisionomia alegre, de esperança. E a esperança, num momento como esse, só é com a perspectiva do fim desse nefasto ciclo do PT. Olha, nós não somos contra os acertos do senhor Lula no poder. Nós somos contra a sua depravação moral. Comparam Fernando Henrique com Lula. Eu vou dar apenas um exemplo. O presidente Fernando Henrique fechou um Banco Nacional, que ficou famoso, que patrocinava o Ayrton Senna naquela época, que era de propriedade da sua nora, criando-lhe um grave problema familiar. O Lula criou a Gama Cop para dar emprego para os filhos. Esse é um exemplo. Acabem com essa história de comparar o Fernando Henrique
até porque teve a dignidade de, ao cumprir com seu dever para com a nação, recolher-se para o reconhecimento da história. Há uma diferença. Está concluído. Vou concluir. Mas eu queria, antes, deputado Gonzaga, lhe dou uma parte seguida, fazer um registro. É meu dever. Governador ameaça ação contra o juiz Sérgio Moro por grampo e diz que é abuso de poder. Vejam bem, é o governador Wellington Dias, do Piauí. Eu me assusto, Tadeu, porque aqui ele diz: estou avaliando junto a advogados especialistas uma representação contra o juiz Sérgio Moro no CNJ e uma ação na Procuradoria-Geral da República por abuso de poder. Senhor presidente, o governador do Piauí foi deputado. E ali naquela tribuna, de uma vez só, denunciou 162 prefeitos do Piauí. Denunciou. Vários, inclusive, esqueceram e votaram nele depois. Denúncia é uma coisa que ele tem costume e é familiarizado. O único apelo que eu faço, e quero que os piauienses se juntem a mim, é que ele não gaste com esses advogados o dinheiro do Piauí. Que não tem dinheiro para segurança, que não tem dinheiro para educação, que está em greve, que gaste o dinheiro do Piauí nas necessidades do Piauí e que deixe essas questões caríssimas de advogados caríssimos para os estados mais ricos ou para o seu partido. Respeite os cofres do Piauí. Uma parte a Vossa Excelência. Deputado Heráclito, eu serei brevíssimo, apenas para dizer a Vossa Excelência e o Brasil que está lhe vendo pela televisão, que esse pronunciamento com muita responsabilidade que Vossa Excelência traz aqui hoje, com certeza, talvez não careça desse processo do impeachment. Eu acho que a presidente Dilma, com o pronunciamento de Vossa Excelência, a experiência que Vossa Excelência tem, tanto tempo nesta casa do Congresso Nacional, ela deve renunciar. Obrigado. Eu concordo com Vossa Excelência e finalizo. Eu tenho a impressão, presidente Exalci, que a presidente Dilma já mostrou que não é durona. Essa durona que vendeu a imagem, não. Ao ceder, ao dividir o poder com o presidente Lula, ela já mostrou que quer fazer um governo compartilhado. E a briga agora vai ser para saber quem manda mais. Eu acho que para ela o melhor caminho, se quiser ir para a história, é procurar de maneira humilde a classe política brasileira e dizer: está na hora de eu sair para o Brasil. Muito obrigado.